possibilidade de falar sobre ser semelhante a Jesus, eu fiquei meditando sobre isso e pensei em começar pela parte que vai ser muito difícil, que é falar sobre a base. Porque eu fui um dos jovens que tive retiro de jovens, e quando eu saí do retiro, eu saía voando. Aí, durante 2 meses, eu falava de Jesus para os colegas, aí depois eu voltava a ser o cara de sempre. E eu não entendia por que o combustível ele era tão limitado. Ou, às vezes, caía em um pecado, que eu tinha um problema recorrente, pedia perdão, confessava, depois de uma semana, caía de novo. Por que não durava? Por que era um semelhante a Jesus por um tempo muito limitado? E foi a muitas duras e disciplinas que o Senhor esmagou meu coração, irmãos. Porque Ele me ama. E eu quero falar justamente daquilo que o Carlos trouxe. Durante o louvor aqui, o Senhor falou conosco sobre abrir os olhos do nosso coração. O que eu falei durante os cânticos é o que eu medito sempre. O que faz os serafins incessantemente declarar santo, santo, santo? E eles não cansam. A Bíblia fala dia e noite. Eu nem sabia que no céu teria dia e noite, mas dia e noite eles não param de declarar santo, santo, santo. Porque eles estão vendo algo que talvez nós estamos vendo numa dimensão menor. E nesses últimos anos eu tenho clamado, Senhor, abre os olhos do meu coração. Porque, irmãos, quando alguém realmente vê Jesus, ela não consegue ser mais igual. Ela não dura mais um combustível de 2 meses só. Ela nasce todo dia amando e ela dorme todo dia amando a Jesus. Retiro de jovens não pode ser uma bengala na vida de vocês. Não pode ser um barco à vela que nesse momento a gente dá uma soprada. Eu venho aqui com muito temor, porque se for isso, eu penso que eu posso ser até uma pedra de tropeço na caminhada de vocês. Precisa ser um basta. A partir de hoje, eu amo Jesus, com ou sem retiro, com ou irmãos em volta. Algo precisa acontecer no nosso coração. E eu sei que uma palavra, um retiro não é suficiente para isso, mas o Espírito Santo é suficiente para isso. E Ele falando, basta. Queria convidar os irmãos para abrirmos em Mateus 5:8. É o início do Sermão do Monte. Jesus traz 9 bem-aventuranças, que são virtudes e recompensas. Ele fala uma virtude e fala a recompensa dessa virtude. Mateus 5:8. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Vamos falar juntos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. De todas as recompensas dessas bem-aventuranças, sem dúvida, essa é a mais gloriosa. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mas bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Qual é a maior glória de um ser criado, irmãos? Não é ver o seu Criador, não é contemplá-lo. Contudo, o Senhor condiciona apenas aqueles que o veem e o verão, são os limpos de coração. Irmãos, isso é muito, muito urgente na nossa vida. Porque nós podemos passar toda a nossa carreira de vida indo em encontros. Podemos chorar, podemos dizimar, mas se nós não temos um coração puro, nós não veremos o Senhor. Isso não é nem só uma condição para Nova Jerusalém, face a face, mas já é de hoje. Eu vou em alguns lugares e eu fico desesperado, irmãos, por causa de toda uma ambientação feita para que gere um sentimento, porque ninguém está vendo a Deus. Quando nós vemos o Senhor
Nada desse negócio aqui importa. Conheci um casal de irmãos que estão na Escócia, e o sonho dele é voltar para o Afeganistão, onde ele tinha um risco de morrer a cada segundo. Porque não é a estrutura que mantém um discípulo de Jesus sendo discípulo de Jesus, é o Jesus. Para isso, nós precisamos ver o Senhor. E essa é uma tônica de toda a Escritura. Em Salmo 24, 3 e 4 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mão e puro de coração. Toda a Escritura tem uma urgência de vermos o Senhor. E por que limpo de coração? Por que não limpo de mão, limpo de boca, limpo de orelha? Por que essa ênfase ao nosso coração? Porque o nosso coração é o centro de controle do que somos. Tudo que fazemos parte do nosso coração. O cérebro apenas responde ao que está dentro. E principalmente porque o nosso coração é onde o Senhor habita. Se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, podemos dizer que o nosso coração é o Santo dos Santos. É o Santíssimo Lugar. É o lugar de exclusividade, onde não há espaço para outra pessoa, só cabe uma. Não cabe o Senhor apertado com nossos filhos, com nossa carreira, com nosso ministério, ou só Ele, ou não tem Ele. Ele é ciumento. O Espírito tem ciúmes de cada um de nós, irmãos. Eu vim no avião, baixei um filme na Netflix, e estava vendo, tudo bem. Aí entrou uma cena de morte, e eu continuei vendo. E aí de noite aqui, dormindo, um pouquinho antes de dormir, o Espírito Santo fala comigo. De quem são teus olhos? De quem são teus olhos? Ele tem ciúmes de nós, irmãos. Precisamos cuidar daquilo que colocamos nas nossas... O que vemos, o que ouvimos... Não tem nada a ver com legalismo, irmãos. Tem a ver com amor. O Senhor quer todo o nosso coração. Paulo confirma isso em Efésios 3:17. E assim habite Cristo em vosso coração. O interesse do Senhor é no que está dentro de nós. A gente se atrapalha, né? Eu me atrapalho às vezes com o tamanho do nariz, tamanho da orelha. Eu sou meio estranho. Mas me consola saber que Deus não está nem aí para isso. Meninas, o marido que Deus tem para vocês não vai se interessar tanto com os erros que vocês acham que Deus cometeu na sua estética. Porque um homem de Deus vê o que Deus vê. Ama aquilo que Deus ama. Meninos fortes. Hoje a gente jogou futebol, parecia o Thor jogando contra a gente. Um robô. Isso é muito legal, mas Deus não se importa com isso. Deus quer ver a musculatura do coração, irmãos. Mas não é só eu que me atrapalho com isso. Samuel, o profeta Samuel, o homem poderoso em Israel, quando Deus fala assim, vai para a casa de Jessé, um dos filhos dele vai ser o próximo rei. Samuel vai, quando olha Eliabe, ele tem certeza, né? Certamente é esse. Devia ter o quê? A altura do Carlos? Postura do Carlos de rei, grande, forte. 1 Samuel 16, 6 e 7. Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Mas aí começa o nosso problema. O Senhor está interessado naquilo que é o nosso pior inimigo. Nosso pior inimigo, irmãos, não é a Rede Globo, não é... Eu estou tão por fora. Não é a música gospel que só fala de restitui, eu quero de volta o que é meu. Isso tudo é muito ruim. Mas o problema maior
é o que está dentro de cada um de nós. Não foi assim desde o princípio. Deus cria Adão e Eva puros, não tinham inclinação ao pecado. Contudo, o pecado reprogramou o coração do homem, e a partir deles todos nascem em pecado, com o coração mau. Se no princípio havia pureza e inocência, a Bíblia descreve hoje o nosso coração como enganoso, calculista, indigno de confiança, favorável a si mesmo, ardiloso. Pelo menos não sei o de vocês, mas o meu é exatamente esse aqui. O de vocês também, irmãos, porque a Bíblia não mente, né? Não é comigo o problema. O Senhor diz que o nosso coração é assim. Olha o que Jesus fala em Marcos 7, 21 e 22. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, os furtos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Imagina, cada palavra do Rei da Glória encarnado era importante. E Jesus dedica um tempão falando sobre uma lista de pecados. Só vou abrir um parênteses, tá? Satanás não gosta desse assunto, irmãos. A gente começa a falar sobre isso, começa a vir um sono desesperador. E eu já estou vendo alguns olhos fechando. Jogou futebol porque quis, meu irmão. Esse papo nosso hoje pode garantir a tua eternidade. Então não vamos deixar Satanás nos perder. Amém? Jesus, ele está dizendo aqui que essa lista de pecados não foi cometida por fatores externos, mas internos. Ninguém cai em maledicência porque algum irmão errou e deu mole. Quando caímos em maledicência, o nosso coração está dizendo que nós somos melhores que essa pessoa. Nenhum homem cai com olhar impuro porque a menina está com uma saia muito curta, mas porque a própria cobiça do seu coração lhe faz cair. Tiago 1,14 diz, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É claro que Satanás facilita. Esse é o trabalho dele, é facilitar a nossa queda. Mas nem a glória de ter nos feito cair é dele. Ele não tem glória nenhuma. Somos tentados pelo nosso próprio coração. Ninguém fica murmurando. Vocês já viram pessoas que estão sempre reclamando? Infelizmente, sempre tem alguém perto assim, né? Mas não está murmurando porque as circunstâncias estão difíceis, mas porque abrigou em seu coração uma ingratidão diante de Deus. É um vício. Logo, o ambiente não faz o pecador, e sim o seu coração. Isso é muito importante, irmãos, porque a gente para de delegar culpa para quem não tem nada a ver. Assuma a sua responsabilidade. Esse é o início da nossa vitória em Deus. Adão caiu num ambiente perfeito. O Éden era perfeito. Ele não tinha uma inclinação ao pecado, mas acolheu no seu coração a mentira de ser igual a Deus. Judas teve o melhor líder, participou dos melhores cultos possíveis, teve o melhor mestre, mesmo assim se mostrou ladrão, traidor, suicida. E desde muito novos, pelo menos eu, desde muito novo, ouço a tal frase, ouça a voz do seu coração. Quem já ouviu isso? É timbre de serpente, né? Esses dias eu estava no aeroporto, daí tinha uma café Três Corações, acho que era. Aí estava a frase lá, porque é Três Corações, né? 3 problemas. Mas estava lá, ouça a voz do seu coração. Eu até botei no Instagram, falei assim, não faz isso não. A pior coisa que a gente pode fazer é dar voz ao coração. Mas filmes, novelas, propagandas, tudo voltado para que nós confiemos nessa voz interna. Tal mentira formou gerações. Por que hoje muitos homens se identificam como mulher? Por que uma mulher assume o papel de homem?
Porque homens e mulheres assumem papel de animais. Agora eu me identifico como um porco. Depois de futebol, até me identifico mesmo. Sujeira, enfim, foi uma piada. Mas isso não vem do nada, irmãos. Esses tempos, eu ouvi, rapaz, fulano de tal assumiu que é homossexual. Eu levei um susto. Quê? Nosso irmão? Mano. Saiu, não quer mais ver ninguém, não atende celular. Irmãos, isso não foi do nada. Foi acolhendo a voz do seu coração, que talvez ele não seja homem. Que talvez esse negócio de Bíblia aqui é muito fundamentalista. Nós não podemos brincar com o nosso coração. Ele é um advogado. E quando expomos a verdade diante do nosso coração, ele tem um ataque de orgulho. Ele advoga em causa própria. Adão, quando é desmascarado diante de Deus, o que ele fala? A mulher que tu me deste. Quando Deus olha para Eva, o que ela fala? A serpente me enganou. Ali o coração foi reprogramado. Como é lindo, eu tenho 2 filhas, como é lindo, não é sempre que acontece, mas quando é lindo, quando eu olho para uma delas e falo assim, tu fez tal coisa, e elas falam, com o olhinho já cheio de lágrima, fiz. Eu nem sei mais o que ela fez, me dá vontade de abraçar, porque não ouviu a voz do coração, não tentou achar desculpas, assumiu o seu erro. Por isso que Deus dá graça ao humilde, irmãos, e aborrece o soberbo. Quando pecarmos e confessarmos, peca e não fala mais. Só confessa, só se humilha. Perdeu, mané. Perdeu mesmo. Vou parar com as palhaçadas. É que o assunto é meio pesado, eu sei. Eu lembro que quando eu fui confrontado diante do Senhor de um pecado, eu vou falar mais disso amanhã, mas eu lembro que na hora, eu comecei, Senhor, mas olha quanta coisa eu faço para Ti. Minha vida toda se gastando por Ti. Hoje eu entendo que aquilo ali era a voz podre do meu coração, não querendo ser humilhado e corrigido. Jeremias 49:16 diz, o terror que você inspira e o orgulho do seu coração o enganaram. Enquanto o mundo diz para ouvir a voz do coração que ele é fonte confiável. Jeremias 17:9 e 10 fala, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Quem, irmãos? Agora vai chegar a boa notícia. Jeremias 17, o outro. Jeremias 49:16. O terror que você inspira e o orgulho do seu coração enganaram. Aqui chega a boa notícia. Não vai ser fácil, mas ela é boa. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos. A nossa garantia, irmãos, é a onisciência de Deus que conhece o fundo do nosso coração. Eu diria que a onisciência de Deus é um dos atributos de maior consolo para nós. Porque aquilo que nós não estamos vendo, sabemos que Deus está vendo. Eu, com alguma frequência, oro, Senhor, me mostra aquilo que eu não estou vendo. Porque depois que a gente entrou no lugar que não devia, é muito mais difícil sair, né? Melhor não chegar a entrar. É o que Jesus fala, não me deixa cair em tentação. Jesus nem ora, não me deixa cair no pecado. Ele não me deixa nem cair na tentação. O Senhor conhece o nosso coração. Provérbios 17:3 diz, o crisol prova a prata e o forno o ouro, mas o Senhor prova os corações. 1 Crônicas 28:9, o Senhor esquadrinha todos os corações e entende todos os desígnios dos pensamentos. Jeremias 20:12, ó Senhor dos exércitos, que prova o justo e vê o mais íntimo do coração.
E eu queria levantar dois comos. Como o Senhor prova o nosso coração. Como Ele revela. E depois, uma vez revelado, como nós podemos purificar o nosso coração. Como o Senhor revela o nosso coração, irmãos? É o que acabamos de ler. Ele prova. Davi foi alvo direto de provações de Deus. Muitas vezes vamos ler Davi falando sobre o como Deus prova o coração. Salmo 139, 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Davi era um homem corajoso, matou um urso, cuidando das ovelhas, depois mata um leão. Eu não consigo nem matar uma mosca direito. Ele ali com seus 17, 18 anos, ele era muito corajoso, certo? Para mim, o que prova a coragem de Davi não é ter matado esses bichos. É falar para o Senhor dos Senhores, prova-me. Porque Davi sabia qual era o processo que Deus usava para isso. Esse é um papo de gente madura, irmãos. Pedir para o Senhor provar coração é coisa de corajoso. Porque Deus vai responder. E não é fácil. Porque Ele nos prensa, porque Ele nos ama. Assim como um pai que vai disciplinar um filho, não é fácil. Mas o amor é maior do que a dor. Se a fome é maior que o medo, o amor é maior que a dor. E eu queria ver 3 personagens onde Deus provou o coração. Quero começar com o próprio Davi. Davi, sem nada ter feito, enfrentou anos de fuga, de assassinato, a mando do rei Saul. Uma coisa é alguém querer te assassinar, mas tu deu algum motivo. A outra coisa é tu fugir por anos e anos, não tendo feito nada. Pelo contrário, Davi só honrava Saul. Numa dessas tentativas, Davi clamou ao Senhor: Deus meu, livra-me dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários. Davi em nenhum momento, irmãos, pediu a morte de Saul. Pelo contrário. Davi era aquele que Carlos falou ontem. Ele tinha um coração diferente. Ele não escolhia os atalhos. Queria falar um negócio para vocês. Às vezes eu vejo que algumas pessoas vêm me perguntar assim, como é que tu vive de música? Como é que tu conseguiu? Qual foi o ponto? Aí eu sempre respondo a mesma coisa, né? Rapaz, trabalhe 12 anos vendendo shampoo de porta em salão. Tenho uma crise existencial uma vez por mês. Esse foi o caminho que Deus fez comigo. Mas o ponto, irmãos, é que Davi não foi convidado para a reunião mais importante da sua família. O poderoso juiz daquela terra, que era o profeta Samuel, vai na casa de Jessé. Todos sabiam. Foi avisado antes. Jessé não chamou Davi. Mas o Senhor fala que Ele tirou ele do meio das pastagens. Às vezes a gente tem a impressão satânica que nós precisamos nos expor no Instagram para ser visto. O Senhor te vê no banheiro, meu irmão. Quem importa nos ver? Acho que essa é a pergunta. Quem é que realmente eu valorizo que esteja me vendo? Porque se não for o Senhor, irmãos, a gente pode estar perdido. Eu fecho esse parênteses. Eu quero te animar, jovem. Não entra nesse sistema desse mundo, porque ele é falido. Ele só quer sugar a tua energia espiritual. Ele só quer tentar te valorizar e te validar pela performance. Não entra nessa. Tem chance de não se perder, vocês são tão novos. Lembra de Davi. Davi não estava botando videozinho tocando harpa no Instagram. Mas Deus estava ouvindo. E escolheu o rei daquele lugar. Davi não clama para que o Senhor mate Saul. Pelo contrário, quando ele sabe que alguém matou Saul, ele mata esse cara. E quando ele teve a chance de matar Saul 2 vezes, uma delas ele diz: julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor de ti, porém a minha mão não será contra ti. Davi valorizava um homem que era ungido por Deus.
Ele valorizava aquilo que Deus valoriza. Eu entendo que um homem segundo o coração de Deus é aquele que valoriza as coisas que Deus valoriza. Tu está com alguma dúvida? Vou aqui ou não vou? Pensa, Deus valoriza isso. Davi foi provado e teve seu coração aprovado pelo Senhor. Salmo 119, 71, para mim é um grande tapa na cara. Porque Davi já estava velhinho, perto da morte, e ele escreve: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus decretos. Davi apanha, e no final da vida fala: como foi bom ter apanhado. Desculpa usar esse exemplo de filho, eu sei que a maioria de vocês não tem, mas vocês vão ver um dia como é especial disciplinar um filho. E aqueles olhinhos cheios de lágrima, com o bumbum machucadinho, te olha e com aquele olhar de gratidão que nem ele sabe explicar. Ele se sentiu amado depois de ter apanhado. Nós somos assim com o Senhor, irmãos. Como foi bom ter sido afligido para conhecer os teus decretos. Aqueles que amam ao Senhor amam a correção. Amam quando o Senhor expõe o que há no coração. Os que amam o Senhor como Pai, valoriza cada lágrima nesse processo. Jesus, irmãos, o homem perfeito, estava naquele Getsêmani suando sangue, e ele fala: Senhor, se possível, afasta de mim. Jesus pede para não ser crucificado. O Pai nada responde. Tenho certeza que Jesus sentiu naquele momento, mas a alegria do Senhor era a vontade do Pai sendo feita. E vocês percebem que depois que Jesus sai daquele momento, ele não tem mais crise nenhuma. Ele vai diante de todas as autoridades, frio, tranquilo. Ele está morrendo na cruz com o pecado de toda a humanidade. Ele olha para João e Maria e fala assim: eis aí a tua mãe. Jesus ainda dando conselho nos últimos suspiros. Ele sabia que aquela ali era a vontade do Pai. Eu falo isso, irmãos, porque alguns de vocês, sei lá, têm 18 anos. Vocês vão se deparar muitas vezes com coisas muito difíceis que o Pai pede. E aí é nesse momento que a gente vê quem é discípulo de Jesus e quem é religioso. O discípulo ama a vontade do Pai, independente do que seja. O discípulo de Jesus assina uma folha em branco e dá para que o Pai escreva o que ele quiser. Inclusive marido e mulher. Amém? Nós precisamos confiar que o Pai tem algo melhor do que nós achamos que sabemos. Outro exemplo, Abraão. Abraão teve seu coração profundamente provado pelo Senhor. Vocês lembram da história? Abraão orou por muitos anos pedindo um filho. Deus dá uma promessa que ia dar um filho. Aí Abraão começa a passar os anos, passa os anos e começa a ficar velho. Sara começa a ficar velha. Aí Sara tem uma péssima ideia. Pega uma concubina aqui, vamos resolver isso. Resolveu com a força do braço, né? Passa o tempo, chega o Senhor lá com os anjos, fala assim: Sara vai ter um filho. Aí Sara quê? Dá risada. Aí o anjo, que não é bobo, ouviu, falou assim: tua mulher está rindo? Interessante princípio de autoridade, né? Ele fala para Abraão. Aí Sara assim: eu não. Riu. E o nome vai ser Isaac, que significa risada, né? Abraão tem Isaac, filho esperado. Alguns anos se passam, ele aprende a sacrificar no holocausto. E chega um determinado momento que ele fala assim: filho, vamos pegar a lenha, vamos sacrificar para o Senhor. E eles estão lá subindo, aí Isaac com um monte de madeira, né? Olha para o pai assim: o cordeiro está onde? O Senhor vai providenciar. E eles vão. Chega naquele momento de matar Isaac. Gênesis 22, 1 e 12. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse a Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui.
Então ele disse: não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Esses tempos, não, faz acho que uns 2 anos, eu estava lendo essa história para minha filha Luísa antes de dormir. História terrível para ler com filho, né? Mas, cara, eu peguei, foi o livro que eu achei, abri, aí eu começo a ler e eu começo a embargar, e vocês já viram que eu sou chorão. Minha mão subiu um monte. E daí, quando eu vejo a Luísa, acorda assim. O que foi? Eu chorando, né? Eu destruído. Mas eu me coloquei na situação de Abraão, irmãos. Ainda bem que não foi comigo. Eu não sei como é que eu teria respondido. Mas o Senhor pediu aquilo que era mais precioso para Abraão. Deus precisava do sangue de Isaac? Sim ou não? Deus precisava da morte de Isaac? Ele precisava daquilo que ele precisa de cada um de nós, do coração totalmente dele. E ele vai pedir os nossos Isaques. Qual tem sido o teu Isaac, meu irmão? O que tem sido aquilo que tu nem cogita, Senhor, tirar? O Senhor não se compromete com os nossos ídolos, porque Ele nos ama mais do que a dor que pode nos gerar. Quanto mais cedo abrimos mãos dos nossos Isaques e andamos livre, leve, mais rápido caminhamos com o Senhor. Às vezes vemos alguns jovens que já deveriam ser mestres, mas o papo é sempre de criança. Muitos, provavelmente, não abriram mão de alguns Isaques que Deus tem pedido. Outro exemplo, além de Abraão e Davi, que foram aprovados, eu quero falar de Israel, que passou 40 anos no deserto. Deuteronômio 8:2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu para todo o caminho no deserto durante 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os meus mandamentos ou não. Vocês sabem qual era o tempo de caminhada da onde eles estavam no Egito até Canaã? 7 dias de caminhada. Contudo, Deus prova o coração deles, levando eles para o sul. E aquele coração deles cada vez mais duro, mais orgulhoso, o Senhor vai conduzindo eles cada vez mais longe, cada vez mais longe. Isso significa, irmãos, que o orgulho do nosso coração atrasa chegarmos no final da estrada. Deus tem promessas para todos nós. Deus tem sonhos para todos nós. Porque se eu, Marcelo Cacilhas, que sou um pai mau, tenho sonhos para minhas filhas, o pai que é bom tem sonhos para mim. Tem sonhos para cada um de nós. Só que o que pode nos atrasar, o que pode nos cegar para não enxergar o Senhor, é justamente o orgulho do nosso coração. E o Senhor vai nos provar durante a nossa caminhada, cheia de provações. A dureza do coração de Israel se tornou uma advertência atemporal. Salmo 95:8 diz: não endureçam o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, durante 40 anos. Estive desgostoso com aquela geração e disse: são um povo de coração rebelde. Não conhecem os meus caminhos. Por isso jurei em minha ira: eles nunca entrarão em meu descanso. Sabe o que significa isso? Nunca me verão. Por isso que é bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus é o nosso descanso. Jesus, em Mateus 19:8, quando perguntam para ele sobre a carta de divórcio que Moisés permitiu ser feita, respondeu: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, se referindo a Israel no deserto, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. A resposta de Jesus sempre nos conflitos era: olha para o princípio. Como é que era antes do pecado? Israel teve o coração provado e desaprovado. Ninguém dali entrou na terra prometida. Poderíamos ainda citar Jó, que teve o coração provado e aprovado, Daniel, José, Paulo. Mas o que tem em comum entre todos esses, irmãos? A prova de Deus foi pela via do sofrimento. Nenhum foi tranquilo, nenhum foi sossegado.
todos foi com muita dor. O amor do Senhor por cada um de vocês aqui é o mesmo. Os métodos de Deus não mudaram. Ele vai fazer o mesmo conosco. Ele está interessado no teu coração. O apóstolo Paulo, depois de tudo que passou, fala em Romanos 5,3, ele se gloriava nas tribulações, porque o amor de Deus está derramado nos corações pelo Espírito que nos foi dado. Não é normal se gloriar na tribulação, né? A não ser que tu enxergue quem é que está oferecendo ela. Quem é que fez jogar pedra em Davi? Davi conseguiu enxergar que era o Senhor. Não coloquemos na conta de Satanás algumas tribulações, porque ele não merece. Senão a gente fica falando muito tempo com o diabo. Um tempo atrás, anos atrás, lá em Porto Alegre, um irmão começou a orar. E estava orando. Satanás! Tu não tem lugar aqui! E começou. E era um show, assim, um papo dele com o diabo, né? Aí o nosso saudoso Erasmo Ungaretti, um ancião, foi lá caminhando com muita calma, como ele tinha, pegou o microfone e falou assim, aqui nós não oramos para o diabo. A gente não dá tanto valor para o diabo como ele merece, irmãos. Para de ficar o tempo todo colocando na conta dele as tribulações que muitas vezes vêm de Deus, ou de tentações que vêm da nossa própria cobiça. Já que eu falei do Erasmo, vou contar mais uma. A gente tinha uma música que a gente cantava lá, que é assim, Golias, tu vens contra nós, quem conhece? Com espadas e lanças, mas nós vamos contra ti, em nome do Senhor. Quem és tu, Golias? Quem és tu, Golias? O Erasmo falou assim, ó, meio de um retiro. Homem corajoso. Assim, ó, a gente aqui não canta para Golias. Aqui a gente canta para Jesus. Amém. E como, depois que o Senhor nos passa pela via do sofrimento e expõe o nosso coração... Eu tenho um irmão muito amigo meu em Recife, o Jojo, e ele é ourives. E é muito interessante ver o processo que ele faz para limpar o ouro, porque tu não quer perder nada do ouro, né? Então ele coloca num lugar quente, a impureza sobe e ele tira só a impureza. É impressionante, não perde nada do ouro. O que o Senhor faz conosco? A mesma coisa. Ele nos aquece, e machuca, e dói. Mas a impureza vem para fora. A gente estava conversando no almoço sobre avivamento. Toda vez que Deus derrama um avivamento, qual é uma marca, irmãos? Confissão de pecado. Eu fico sempre na expectativa disso acontecer. Não as confissões de pecado em si, mas como é lindo ver o Espírito Santo trazendo e limpando a igreja, né? Ele vai tirando as manchas. Mas o Senhor, quando nos prova, é para que elas venham para fora. E como nós podemos tornar puro o nosso coração? Amanhã, de manhã, se o Senhor nos permitir, vamos falar especificamente sobre a santidade de Cristo e a nossa santificação. Mas eu levantei 3 pontos aqui, que são 3 pontos principais onde nós podemos apresentar o nosso coração puro diante de Deus. Não tem nenhum segredo, nenhuma teologia profunda, é arrependimento, palavra de Deus e a oração. Arrependimento é quando nós confessamos nossos pecados ao Senhor e Ele nos lava, Ele nos absolve. Ele nos lembra do sangue de Cristo. Nós saímos livres. Mas eu queria dar um destaque à confissão de pecado. Em Tiago fala que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Não é normal cairmos sempre no mesmo pecado, irmãos. Para um povo livre, lavado pelo sangue do Cordeiro, não é normal passar ano após ano e cairmos sempre nos mesmos pecados. Se isso acontece é porque nós não estamos curados. E eu sei que aqui nesse salão tem irmãos que estão presos em alguns pecados. A palavra do Senhor nessa noite é de libertação. Ele já disse como sermos curados.
precisamos confessar uns aos outros, abrir os nossos pecados. Eu, por muitos anos, quando eu ia confessar pecado, para mim era tão difícil, porque eu considerava que a pessoa que estava ouvindo o meu pecado era tão mais santa. Mas com o tempo eu fui percebendo que nesse grande rebanho não tem ovelha com pedigree, irmãos. O único que tem pedigree é o sumo pastor, que é Cristo. Todos nós somos atrapalhados, em alguma área, em alguma medida. Claro que os mais velhos, mais experimentados, já apanharam tanto, já estão muito mais santos. Eu gosto muito de Jonathan Edwards, e ele escreveu 77 resoluções para a vida dele, um homem santo, um puritano. E a resolução 77, se não me engano, é: nunca considerarei o pecado de ninguém maior do que o meu. Um homem que vivia ouvindo pecados, um reverendo. Eu quero ter esse coração. Eu não quero me assustar com o pecado de ninguém. O pecado de ninguém é maior que o meu, porque o meu crucificou Jesus. Porque senão, irmãos, a gente aceita a mentira do nosso coração de sermos juízes sobre os outros. A base da unidade é quando ninguém é juiz sobre ninguém, somos todos irmãos. Temos diferenças, mas somos irmãos. Logo, a confissão é o remédio de Deus para que saiamos dessa espiral de pecado. A nossa segurança está na humilhação. É ali que Deus derrama a sua graça sobre nós. Davi, quando falamos de Davi, muitos lembram do quê? Do pecado de Davi em matar Urias. Realmente, aquele pecado foi horroroso. Mas quando Davi peca e é exposto, Salmo 51, eu amo esse salmo, ele fala: um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Irmão, isso aqui é uma tese de advogado. Davi conhecia tanto Deus, que ele fala assim: eu te conheço, e eu sei que um coração quebrantado, tu não despreza. E eu estou destruído. E Davi encontra perdão diante de Deus. Nós devemos nos humilhar na presença do Senhor. Contudo, a guerra para esse caminho de humilhação, ela passa por onde? Pelo nosso coração. Perdão voltar para o coração de novo. Nosso território inimigo, um campo minado. Mas qual é a trincheira do nosso coração? Qual é a trincheira? A palavra de Deus. A palavra de Deus é que lava os nossos corações. Vocês já viram alguém que se converte radicalmente, e aí as pessoas que conheciam ele falavam assim, ó, rapaz, teve uma lavagem cerebral? Sim! Eu fui lavado, meu cérebro foi lavado pela palavra. É literalmente uma lavagem cerebral. Quando me perguntam se eu sou maluco, doido, sim! Não tem privilégio maior que alguém ver que a gente é diferente. A gente tem o cheiro do Senhor. É o que Carlos falou ontem. Pedro, mesmo tentando, não conseguia não falar como Jesus. Andou perto. A palavra do Senhor, ela lava. Um coração, irmãos, quando nós lemos a nossa própria vida pelas lentes do nosso coração, a gente está perdido. A gente precisa ler a palavra para saber o que está no nosso coração. Em Hebreus 4:12 diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E olha agora, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus, irmãos, ela precisa ser comida todos os dias. Porque todo dia o nosso coração está ali. O antídoto para não cair nas artimanhas é a palavra de Deus. Esses tempos eu estava num retiro nacional do ION, em São Paulo. Aí o rei, não sei quantos de vocês conhecem o rei de Cuiabá, o Reinaldo. O Reinaldo estava ministrando, eu ministrei palavra, no outro dia o Reinaldo ministrou e eu estava dormindo no mesmo quarto com ele, tipo eu e o Carlos dessa vez. Aí o Reinaldo, ministrando a palavra, falou assim, retiro de jovens, tinha uns 300, 400 jovens também. Quantos aqui leram a palavra toda uma vez?
Aí a galera, vários levantaram a mão, leu a Bíblia toda. Eu estava sentado no fundo, pela misericórdia de Deus. Porque eu pensei assim, talvez corrido não, mas sem dúvida, eu li toda, né? Então eu fui com uma mão assim, coração podre, né? Isso mesmo. Aí depois ele fala assim, ó, quem leu a Bíblia toda 5 vezes? Aí eu, agora mais tranquilo de não levantar, né? Mas tinha um grupinho que estava sempre levantando a mão. Daí ele fala, quem leu a Bíblia toda 10 vezes? Aí o mesmo grupinho num canto levantando a mão. Aí de noite, né, no quarto, eu falei assim, ô rei, é Reinaldo, o apelido dele é Rei. Mas não foi ele que deu para ele mesmo. Defendeu meu irmão, né? Aí eu falei, Rei, que isso? 10 vezes, um monte de jovem naquele canto. Aí ele só deu uma risadinha. É a galera que congrega comigo. Todo ano eles leem a Bíblia juntos, toda a igreja. Todo ano, todo ano. Gente, aqueles jovens vai ser muito difícil de Satanás enganar. Porque eles estão cheios da palavra. Vêm as mentiras do coração, os impulsos do coração, eles estão cheios da palavra. Eu não estou falando que nós aqui não estamos, mas algo que eu me arrependia profundamente naquele dia foi que eu começaria a ler a palavra toda uma vez por ano. E agora que eu tenho feito isso, bate um desespero. Quanto tempo eu perdi? Eu e minha esposa, a gente tem um momento maravilhoso todo dia junto, no final do dia. Ela vai colocar as roupas para lavar e eu começo a lavar a louça. Celular, aplicativo, palavra. Começamos a ouvir. É impressionante. As brigas diminuíram. Ela ficou mais bonita. Eu fiquei mais talentoso para ela. A palavra resolve nossos problemas, irmãos. Jesus orou assim, Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus reconhece que a Bíblia que temos em mãos é a própria palavra de Deus. Quando Satanás está tentando Jesus no deserto, Jesus, que é a palavra, o verbo eterno, ele não falou nada dele mesmo naquela hora. Ele cita Isaías. Assim está escrito. O que temos em mãos não é um livro, é a palavra de Deus. Satanás não consegue destruir esse negócio de jeito nenhum, porque ela é um organismo vivo. E a palavra de Deus é como um espelho para nós. Quantos de nós aqui hoje se olhou no espelho antes de vir para cá? Não é possível. Ah, tá. Todo mundo se olhou no espelho, né? Pelo menos aquela olhadinha rápida. Eu confesso que eu não me olhei no espelho, mas eu me olhei no celular rapidinho, assim. Para ver o que está acontecendo, né? Se tem um feijão, alguma coisa. A palavra de Deus é o nosso espelho. Quando nós lemos a palavra, ela nos lê. Quando examinamos as Escrituras, ela nos examina. A diferença do espelho do banheiro com a palavra é que a palavra, se eu estou com feijão no dente, ela mesma retira. A palavra nos lava, irmãos. Se há qualquer coisa que eu não estou vendo, a palavra vai me mostrar. Efésios 5:26. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la. Como? Purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Cristo lavou a igreja pela lavagem da água, pela palavra de Deus. E quando nós nos lavamos pela palavra, ela também fortalece a musculatura da nossa fé. Esses tempos lá em Porto Alegre, ministrando louvor, eu entrei numa crise existencial, comecei a chorar desesperado, porque o Senhor me mostrou que muitos que estavam ali tinham perdido a fé. Estavam só de corpo presente. Oravam sem a menor chance de acontecer uma cura. Se acostumaram com essa história de ouvir o coração. Só que eu não fiquei desesperado com isso. Eu fiquei desesperado quando o Senhor falou assim, ó, e tu é um deles. Aí eu comecei a pedir perdão para os irmãos, pedir perdão para o Senhor. Eu quero crer na palavra. Se a Bíblia diz que uma baleia engoliu Jonas, eu creio. Se a Bíblia dissesse que uma formiga engoliu Jonas, eu creio também. Porque eu creio na palavra de Deus.
Qual é a tua radicalidade em crer na palavra, irmãos? Tu crê que Jesus era 100% homem, 100% Deus? É possível uma coisa dessa? Tu crê que existe 3 Deus, 3 pessoas que é um Deus só? Crê nisso? Então tu é biruta. Então tu é maluco. A gente pode assumir que a gente é maluco? Ou a gente quer ser muito normal na faculdade? Irmãos, eu tenho uma expectativa de um monte de biruta nas faculdades. E tem. A força da igreja está nos jovens. A sabedoria está nos velhos. Só que às vezes eu sinto, não sei se sou só eu, mas eu sinto muita fraqueza nos jovens. Muita falta de vigor. Não no futebol, nas coisas de Deus. Falta de vigor real. Sabe o que traz vigor e o que fortalece a musculatura, não do corpo, mas da fé? A palavra. Vamos fazer um desafio juntos? Só quem é corajoso e quem vai cumprir. A gente está em que mês? 1º de maio. Então a gente começa uma leitura anual a partir de amanhã. Amém? Mas só pode falar amém quem vai fazer. Amém? Amém. Eu já estou fazendo. Não, eu me borro um pouco com esse negócio, porque a gente está falando aqui, é legal, porque a gente está tudo em amigo, mas Deus está ouvindo esse negócio. A gente está se comprometendo. Vamos ler a palavra toda de maio a maio? Eu vou mandar para vocês um plano. Amém? Porque isso pode mudar tudo na nossa vida, irmãos. Precisamos da palavra. Vocês me cobrem depois esse plano, que eu nem sei se é possível fazer. É, né? O Davidson acabou de se comprometer a fazer isso? Amém. Aleluia! Isso não foi Deus, fui eu mesmo. Mas vamos ver, se fala. E a terceira via de limpeza do nosso coração é a oração. Eu não sei vocês, irmãos, mas muitas vezes antes de dormir é o momento, eu acho que é mais coisa de homem, não sei. Mas eu começo a pensar sem parar. Meu cérebro fica muito agitado, eu começo a pensar o que eu tenho que fazer mês que vem, o que eu não fiz que eu tenho que fazer de novo. E eu começo a ficar ansioso. Volta e meia, quando isso está acontecendo, o Espírito Santo meio que sussurra assim, pô, me coloca nesse teu papo aí interno. Deixa eu entrar nessa história junto. Isso é oração. Oração é colocar o Senhor em todos os nossos pensamentos. Uma é a oração fechada, porta fechada. Mas quando a gente sai dessa porta, a gente não desliga a ligação. John Piper conta que ele estava no telefone com a esposa dele, e aí ele esqueceu de desligar o telefone e colocou no bolso. E ela ficou lá, ouvindo tudo. E ele conversando com os irmãos, e ela ficou lá, horas ouvindo. Aí ele chega em casa, ela fala para ele, a tarde toda eu sei o que aconteceu. Tu não desligou o telefone. Na hora Deus falou com ele. Isso é orar sem cessar. Tu não desliga o celular comigo. Irmãos, isso é tão poderoso, porque tu não consegue mais ficar numa roda maledicente. Porque tu sabe que Deus está no papo. Isso é tão poderoso que tu não consegue mais assistir porcaria na televisão. É tão poderoso que na hora de clicar em algo que tu quer clicar, tu lembra, rapaz, mas eu estou na ligação com o meu Senhor. O que ele vai achar disso? O Rei dos Reis, o Quírios, Todo-Poderoso, nos chama de amigos. O que define uma amizade? O que define, de fato, aqueles que tu tem mais a proximidade? A gente não tem segredos juntos. A gente tem tempo de qualidade juntos. Eu conheço os meus amigos. A oração é a base da nossa amizade com o Senhor. Davi, diante da maior vergonha daquele pecado, ele fala, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele pede para o Senhor, cria em mim esse coração que eu não tenho. Oração, A.W. Tozer diz,
que é, na verdade, uma admissão de que sem Cristo nada podemos fazer. Deide falou no início desse encontro que nós somos os ramos, Ele é a videira. Sem o Senhor nada podemos fazer. A oração é uma admissão de que isso é verdade. A minha vida é uma vida pautada no que o Senhor deseja. A oração é o fruto mais evidente da nossa dependência de Deus. Eu vou terminar, irmãos. Teria mais coisa, mas eu estou com misericórdia de vocês. Quero terminar com a recompensa de ter um coração puro. Qual que é a recompensa? Como? Ver a Deus. A recompensa gloriosa de vermos o Senhor não só lá, mas já aqui, reconhecer Ele em tudo. Termos um coração puro, um colírio santo do Espírito, que nos faz reconhecer o Senhor na sua provisão, no seu silêncio. Queria dar uma palavra de ânimo para os irmãos da música que estão aqui. Irmãos, Deus gosta de silêncio. Deus fala conosco no silêncio. Às vezes a gente fica na impressão que a gente tem que preencher os espaços de um culto. Isso é culto performático. Eu vou ministrar em alguns lugares e aí tem um tempo. É o tempo que eu posso cantar. Ai de ti de passar do tempo. Acho que a gente nem vai te dar oferta daí. Eu fico esmagado com isso, porque Deus gosta de silêncio. Deus fala conosco no silêncio. Nós podemos dar tempo e silêncio para a congregação meditar no que cantamos. Para que alguém traga uma profecia, uma oração. Isso está muito forte no meu coração. Reconhecemos o Senhor no silêncio quando vemos Ele. Quando não vemos o Senhor, a gente fica ansioso. O Senhor falou com o Deide que alguns irmãos aqui estavam com problema com o silêncio, alguns vieram aqui. Há uma palavra de ânimo do Senhor para limpar o coração. Porque quando vemos o Senhor, reconhecemos Ele no silêncio. Não há mais opressão, há paz. Reconhecemos o Senhor na sua misericórdia, na sua bondade, na sua formosura. Mas também o veremos face a face quando sairmos dessa vida. Eu amo esse trecho de Jó, 19, 25 a 27. Jó foi alguém esmagado, irmãos. E o que mais me espanta na história de Jó foi que essa história toda foi provocada por Deus. Satanás está lá, aí Deus fala, né? Vem cá, ô miserável. Tu viu meu servo Jó? Vocês repararam que começa com Deus, essa história toda? Mas qual foi a última coisa que Jó fala? Antes eu sabia quem era, agora os meus olhos te veem. Deus amava tanto Jó que ele queria que o final da história fosse esse. E ele permitiu que Satanás esmagasse aquele homem. Tirasse tudo que tinha, tirou seus filhos. Mas olha o que Jó fala. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus olhos o verão. Olha quantas vezes ele fala em ver o Senhor. E não outro. Olha essa frase. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Engraçado que Jó estava conversando com Deus. Ao mesmo tempo ele tinha uma saudade do que ele veria eternamente o Senhor. Como Davi, certamente Jó diria, foi bom ter sido afligido para conhecer os teus decretos. O que te atrai a Nova Jerusalém, meu irmão? Ruas de ouro? Imortalidade? Uma vez eu escrevi uma música que falava assim, se no céu não estiver, para lá eu não quero ir. Tu és o paraíso para mim. E alguns irmãos não entenderam, porque acharam que eu estava falando que há uma possibilidade de Jesus não estar no céu. Pô. Mas é meu irmão, é meu amo. O que eu quis dizer é que Jesus é o meu paraíso. Eu já vivo no paraíso com o Senhor. O que me atrai não é a imortalidade. Não são ruas de ouro.
é estar face a face com Jesus. Eu quero terminar com 2 textos bíblicos. Um deles é uma sentença terrível, e eu queria que nós terminássemos, pelo menos a minha parte, com muito temor em nossos corações, irmãos. Quando eu entrei nesse salão, o Senhor me falou sobre temor. Vamos ler aquilo daqueles que não têm o coração limpo vão viver, e depois o que deve estar em nosso coração, daqueles que têm o coração lavados pelo Senhor. Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Contudo, o que ocupa o coração limpo é o que está em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração. Nos colocamos na tua presença, Senhor. Nos colocamos na tua presença, Senhor. Há um interesse profundo teu com os nossos corações. Muito mais importante do que podemos fazer para ti é um coração rendido a ti, Senhor. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, Senhor, para que nenhum ativismo nos atrapalhe, Senhor. Nós não queremos aparecer limpinhos uns para os outros, mas sermos limpos de fato, Senhor. Conquista, Senhor, o nosso coração por meio da palavra, das nossas orações, do nosso arrependimento, Senhor. Não desista de nós, Senhor. Nos conduza a um coração que de fato te enxerga, como começamos cantando ontem, Senhor. Assim como os serafins estão te vendo e não conseguem parar de exaltar a tua santidade, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Senhor. Limpa os nossos corações, Senhor. Que nós todos possamos ser corajosos como Davi, dizendo: prova-me, Senhor. Prova o meu coração, Senhor. Usa os teus métodos, Senhor, mas prova. Não nos ignora, Senhor. Prova o nosso coração, Senhor. E que nós possamos responder com o coração aprovado diante de Ti, Senhor. Sejam jovens aqui com o coração limpo diante de Ti, Senhor. Te reconhecendo em todos os Teus caminhos, Senhor. No nome de Jesus. Amém.